Boa noite a todos. Nós vamos estar começando então a aula de práticas 3, né? A aula está sendo gravada e nós vamos estar falando sobre conciliações contábeis. Todo mundo está visualizando o slide? Sim. Ok. Então nós vamos começar. Então o que eu preciso falar para vocês é assim: a conciliação contábil ela ocorre quando a gente faz a confrontação dos saldos que estão registrados na contabilidade. Então, nós vamos fazer os lançamentos e aí apura o saldo de cada uma das contas e vamos confrontar, vamos verificar esses saldos com saldos apresentados em relatórios financeiros ou gerenciais. A conciliação contábil ela tem como objetivo garantir que os lançamentos realizados a débito ou a crédito nas contas, né, estejam de acordo com os documentos que deram origem a esses lançamentos, possibilitando dessa forma a identificação de inconsistências e regularização das mesmas. Só lembrando, na aula passada eu falei sobre inconsistências, então só para a gente recapitular, né, a gente fala assim, olha, inconsistências podem ser erros, podem ser omissões, podem ser enganos, né? Mas assim, quase tudo é um sinônimo, né? Quando a gente fala inconsistência, então ela vai pegar errinho e tal. Sempre são coisas que acontecem sem intenção, ok? Então, se aconteceu um erro, aconteceu uma omissão, aconteceu uma inconsistência, eu estou dizendo, então, olha, isso aconteceu sem intenção do contador fazer. Porque se falar assim, não, ele tinha intenção de cometer esse erro, então daí não é mais inconsistência, é fraude. Tá? Então, a conciliação contábil é uma conferência, pode ser mensal, semestral ou anual, do saldo das contas contábeis e as suas respectivas movimentações. Cada conta contábil do balanço deve ser verificada e ter a composição de seu saldo validado para que o mesmo esteja adequado à realidade da empresa, ou seja, para que esse saldo espelhe realmente o que está acontecendo na empresa naquele momento. A composição de saldo é, na verdade, um controle interno, onde o contador ou qualquer outro usuário da contabilidade sabe o que contém discriminadamente em cada conta contábil. Então, ele, através dessa composição do saldo, ele vai saber exatamente o que tem dentro da conta, o que foi lançado dentro da conta. Um detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é que, assim, nós estamos falando sobre conciliação contábil, aqui na matéria de práticas 2, né? E lembrando que na aula de auditoria, que vai ser amanhã, né? Nós falamos muito sobre controle interno. Então, vocês percebam que as disciplinas, elas têm uma relação. Por quê? O que uma está falando também é mencionado na outra, porque elas estão falando praticamente de coisas semelhantes. Então, vocês podem perceber que, assim, da mesma forma que o auditor precisa ter confiança no controle interno da empresa, né? O contador da empresa, ele tem que ter muita confiança, ele tem que estar muito bem respaldado pelo controle interno da empresa, porque são todos os procedimentos que validam as operações da empresa, né, que padronizam, que organizam as operações da empresa e assim também conferem maior confiabilidade aos lançamentos contábeis, a parte contábil e depois as demonstrações. Perfeito? As conciliações contábeis tornam-se ainda mais importantes, né, com a chegada da escrituração contábil digital, que é o ECD, que é um dos módulos do ambiente SPED, né? Por quê? A ECD, né, com a ECD, o cruzamento de informações prestadas pelos contribuintes, ou seja, pelas empresas, pelo fisco, né, ficou mais fácil. E todas as incorreções detectadas podem gerar multas, viu? Agora tem um destaque aí que é o seguinte: se o erro for técnico, então eu errei por um problema técnico, ou seja, um problema relacionado à parte profissional, à parte contábil propriamente dito. Então a responsabilidade deste erro recai sobre o contador. Agora, se for um caso de informações incompletas, inexatas, alguma coisa assim, poderá ser atribuído ao empresário se a informação incorreta partiu dele.
ou de algum outro departamento da empresa, certo? Então, assim, se eu classifiquei errado, se eu lancei errado, se eu fiz alguma coisa, eu, contador, fiz errado, isso é um erro técnico. Então, a responsabilidade é minha. Agora, no caso de informações que estejam erradas, inexatas, incompletas, aí veio de outra área, veio de outro setor, veio de uma... não foi criado, gerado por mim, eu apenas peguei a informação e contabilizei, né? Contabilizei correto, mas a informação estava errada. Aí sim, nós podemos estar atribuindo a responsabilidade ao empresário, né? A quem administra a empresa. Ok? O objetivo das conciliações é que as demonstrações contábeis espelhem a realidade da empresa dentro dos princípios, convenções e postulados contábeis. Então, nós precisamos lembrar o seguinte, tudo que nós fazemos, partindo da parte de classificação e contabilização, né, o lançamento, o registro, ele vai desaguar em demonstrações contábeis, ou seja, acabam se produzindo as demonstrações contábeis através dos lançamentos contábeis que nós, contadores, fazemos. E aí, nós temos que ter em mente o seguinte, sempre quando nós estamos fazendo o trabalho contábil, nós temos que ter, como se fosse assim, já embutido na nossa consciência, que tudo que nós estamos fazendo tem que estar baseado nos princípios contábeis, nas convenções contábeis e nos postulados contábeis. Ou seja, em toda a parte de... não só a parte ética da contabilidade, mas também a parte técnica da contabilidade. Ok? Após serem feitas as conciliações e ajustes nas contas, os saldos contábeis deverão espelhar a realidade patrimonial da empresa. Isso vai proporcionar uma maior transparência na gestão da empresa e também uma lisura no trabalho técnico da contabilidade. Então, quando a gente fala lisura, a gente fala assim, olha, o trabalho da contabilidade fica mais confiável, ele fica mais técnico, ele fica mais detalhado, mais bem estruturado, né? Evitando, desta forma, possíveis questionamentos, tanto tributários, civis, comerciais, penais e criminais. Então, se eu tenho confiança no meu trabalho, se todas as informações foram devidamente conferidas, checadas, estão espelhando realmente a realidade da empresa, né, a realidade patrimonial da empresa, o que vai acontecer? Eu não vou ter preocupação de que o fisco vai questionar alguma coisa e vai ocasionar em problemas tributários, ou então eu descumpri alguma coisa da legislação e aí recebe multa, recebe isso, recebe aquilo e tal, né? Então fica mais tranquilo, o trabalho vai fluir de uma maneira mais tranquila, né? Uma coisa importante, né? A conciliação contábil também compreende os demonstrativos e relatórios auxiliares, né, que demonstram ou evidenciam a real situação e o saldo da conta contábil. É lógico que assim, por que eles compreendem os demonstrativos? Porque a partir do momento que você pega e faz a conferência, né, conta a conta, o grupo de conta por grupo de conta, com os relatórios, os informes gerenciais que vêm para poder confrontar o que está lá registrado na contabilidade e o que a empresa tem de valor, vai estar, vamos dizer assim, corroborando, né, para que os demonstrativos contábeis realmente estejam corretos. E aí, então, a gente fica mais tranquilo, fica mais confiante que o trabalho que foi feito é um trabalho correto, não tem erro, né? Aqui eu coloquei duas leituras, né, o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor, do CFC. Ainda especifiquei, olha, a página 99 ela vai falar especificamente de conciliação, a página 182 vai falar de conciliação contábil, e ainda tem aqui um texto sobre conciliação bancária, porque a conciliação bancária é a mais comum, né? É a que todo mundo faz o tempo todo, mas assim, não é só conciliação bancária, nós temos que conciliar também as demais contas, né? Fazer o confronto das demais contas, não só conciliação bancária. E aí nós vamos falar um pouquinho de como realizar, então, as conciliações contábeis, né? Então,
ao menos a cada semestre, ou seja, semestralmente, cada conta contábil deve ser conciliada e ter a composição do seu saldo. É lógico que vale a pena relembrar ou destacar para vocês o seguinte: se você fizer a conciliação das contas somente de semestre em semestre, você vai ter um trabalhão para fazer. Por quê? Porque você vai ter que conferir todos os lançamentos ou verificar se, vamos supor que o saldo não bata, né? Se o saldo bater, se olhar lá no razão e olhar no controle gerencial e tiver certinho o saldo, beleza. Você não precisa se preocupar com nada. Você fala, ó, contabilidade tá ok, a parte gerencial tá ok. Agora, vamos supor que você vai fazer o confronto lá de uma conta e percebe que o que está no razão da contabilidade não bate, o saldo do razão não está batendo com o controle gerencial. E aí o que você vai ter que fazer? Checar todos os lançamentos que você fez na contabilidade com os apontamentos do relatório gerencial para ver aonde está a diferença. E aí fazer a conciliação. Então você vai perceber que vai ser um trabalho muito grande. O ideal é que se faça mensalmente. É lógico que nós sabemos que nem sempre isso é possível, mas é o ideal. A composição de saldo é, na verdade, um controle interno. Então, faz parte do controle interno, né? Onde o contador ou qualquer outro usuário da contabilidade sabe de forma detalhada como está composto o saldo de cada conta contábil. A conciliação contábil, então, ela possibilita uma redução de erros de contabilização e proporciona maior transparência e segurança na elaboração das demonstrações contábeis. Então, vamos ver aqui, ó. Se nós formos fazer, por exemplo, uma conciliação da conta caixa, por exemplo. Então, eu pego o saldo que está no razão e posso confrontar esse saldo com os boletins de caixa, né? E aí examinar o razão da conta para ver se tem algum lançamento, né, incorreto ou mesmo para evitar que hajam lançamentos incorretos. Então, precisa lembrar o seguinte: muitas empresas têm boletim de caixa ou têm um controle gerencial de caixa e a contabilidade pode se utilizar, então, desse controle gerencial para fazer a conciliação entre o controle gerencial e a conta caixa que está registrada na contabilidade, lá no razão. E aí verificar se os saldos estão batendo ou não e, se não tiver, fazer a conciliação para encontrar onde está a diferença. Outro caso, né, contas bancárias, né, com aplicações financeiras, que é que nem eu falei para vocês. Esse é o exemplo mais comum de conciliação, porque quase todo mundo faz. Então, ele fala, é uma conciliação bancária. Exatamente. O que você vai fazer? Você vai pegar o extrato do banco e vai conferir com o razão da conta banco ou da conta aplicação financeira. E aí vai verificar se os saldos estão batendo. Se bater, ótimo. Agora, se não bater, o que você vai ter que fazer? Fazer a conciliação bancária. Ver se foi emitido algum cheque que foi contabilizado na contabilidade, mas ainda não foi compensado. Ver, por exemplo, se o banco descontou alguma tarifa bancária e você ainda não contabilizou isso na contabilidade. Então, você vai ter que fazer o lançamento, vai ter que acertar o saldo e assim por diante. Tá? Outro exemplo, né, que eu estou falando para você, alguns exemplos de como fazer conciliação. Um caso bem importante, duplicados a receber. Então, eu vou confrontar o saldo do razão, né, o saldo contábil, com o relatório de contas a receber. Então, o que acontece? O financeiro da empresa, ele deverá fornecer mensalmente para a contabilidade, né, a posição das duplicatas a receber no fechamento mensal. E aí nós também vamos estar conferindo as receitas do período, né? Então, quando o financeiro manda essa posição aí das duplicatas, ele também vai mandar para nós a posição do faturamento. Então, o faturamento total a gente confronta com receitas. Agora, quando a gente fala do faturamento que foi feito a prazo, ou seja, a empresa emitiu duplicatas, né? Então tem duplicatas a receber, a gente vai confrontar com razão para ver se os saldos estão batendo, se estão em ordem.
e se não tiver, nós vamos ter que descobrir aonde que está o erro, né? O que deixou de ser contabilizado, o que está faltando, ou se contabilizou a mais, enfim, descobrir aonde que está a inconsistência. Uma outra conta que a gente costuma fazer conciliação são estoques. Então, eu tenho que confrontar o saldo do razão com o total da posição do inventário, isso no caso das empresas que fazem inventário físico, né? Que vão lá e fazem a contagem, conferem e tudo mais, ou então com o relatório de estoque. Então, se a empresa tem um almoxarifado bem organizadinho, eles têm que emitir sempre um relatório dizendo, olha, aqui está a posição dos estoques da nossa empresa no fechamento do mês. E aí nós vamos pegar, então, a posição que está lá no almoxarifado, né? E confrontar com aquilo que está registrado na contabilidade, para ver se não tem nenhuma inconsistência. Um outro caso, né, é o caso do realizável a longo prazo, né? Só lembrando um pouquinho, realizável a longo prazo, nós vamos ter valores a receber a longo prazo. Então, o que acontece? Nós podemos ter títulos a receber a longo prazo, duplicatas a receber a longo prazo, enfim, alguma coisa, alguma operação que a empresa fez que tenha criado valores a receber, só que esses valores serão recebidos após o término do exercício social subsequente, né? Ou seja, com prazo superior a 1 ano. Então, o que nós temos que conferir? Normalmente, no realizável a longo prazo, nós não vamos ter um monte de operação. Nós vamos ter algumas. Agora, é importante que a contabilidade confira, neste caso específico, né, se todos os lançamentos que foram feitos estão garantidos, estão suportados, né, por documentos idôneos. Então, precisa verificar, olha, esse lançamento que foi feito aqui, tem o documento, está tudo certinho, não tem problema nenhum, não está faltando nada, né? E aí você verifica se tem algum lançamento incorreto. E sempre lembrando também uma coisa importante, que é assim, o realizável a longo prazo, quando tem isso na empresa, né, que a empresa tem movimentação no realizável a longo prazo, o contador tem que estar sempre atento, porque a cada fechamento de mês, então vamos supor, acabamos de fechar abril, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma parcelinha, né, do valor do realizável a longo prazo e passar para o curto prazo. Então, vamos supor que você tenha lá uma duplicata que vencerá, né, em abril de 2021. Quando fechou o mês de abril, ela já não é mais longo prazo. Ela é curto prazo, porque daí já faltam só 12 meses para o vencimento. Então, eu tiro ela, baixo ela lá, né, do realizável a longo prazo e passo para a duplicata normal. Ok? Então, não pode esquecer que quando a empresa tem realizável a longo prazo, todo fechamento de mês, o contador tem que verificar quais são as contas que tem lá e transferir uma parte dela, né, que seria o que era a longo prazo, que está passando a se tornar curto prazo. Então, sai do realizável a longo prazo, que é ativo não circulante, e passa para o curto prazo, que é ativo circulante. Isso tem que ser feito mês a mês. Tudo bem? Em relação aos investimentos, né? Então, vamos pensar o seguinte, investimentos, nós vamos ter sempre nos investimentos o quê? Quando a empresa faz compra de ações, por exemplo, né? Se ela tem investimento em outras empresas, se ela tem ouro, se ela tem obras de arte, se ela tem isso, tem aquilo, tal. Aí, o que vai acontecer? No caso dos investimentos, o que o contador tem que estar sempre atento, né? Se for no caso de ações ou investimento em outras empresas, então, vamos pegar ações, por exemplo, ele tem que verificar a variação da ação naquele momento. Então, fechou o mês, eu vou lá e verifico, ó, qual foi a cotação da ação? Ah, eu comprei ela por 10 e agora fechou o mês, ela está valendo 11. Então, eu vou ter que contabilizar a diferença numa conta separada de investimentos, né? Para poder mostrar essa variação positiva. Ou então, que nem nós estamos vivendo um momento econômico muito delicado, né? Que é o contrário, né? Eu comprei por 10 e agora está valendo 9.
Então, eu vou ter que registrar essa pseudo-perda, né? Essa deixando de ganhar dinheiro aí, vai ter que registrar também separadamente numa conta de variação dentro do grupinho de investimentos, que é para mostrar, né? Então, ó, comprei por 10, agora está valendo 9, então menos 1. Então, tem que registrar esse valor. Quando nós fizemos a aula de práticas 1, que nós fizemos aquela compra das ações da Petrobras, vocês fizeram essa contabilização da variação da cotação da ação ao longo do tempo, né? Então, isso tem que acontecer mês a mês, todo fechamento, verifica a cotação, faz o cálculo, verifica se houve ganho, se houve perda, e aí registra isso aí. Agora, se não for em ações, né, vamos supor que seja investimento em alguma empresa coligada ou uma empresa controlada. Então, nós estamos falando do mesmo grupo econômico. Aí, o que vai acontecer? Nós temos que conferir, basicamente, se está sendo feita a avaliação desse investimento pelo método de equivalência patrimonial. Então, é importante, e quando a gente fala isso aí que é importante, por quê? O contador da empresa que vai fazer a contabilização da rentabilidade ou da valorização pelo método da equivalência patrimonial, então, nossa empresa, nós temos uma participação, né? Nós temos uma parte de uma outra empresa do mesmo grupo. Então, eu sou investidor, minha empresa é investidora, a outra é a que recebeu o investimento. O contador da outra empresa tem que mostrar para mim, olha, esse mês aqui nós fechamos, o nosso balanço é tanto, o fechamento deu tanto, e aí ele vai fazer o cálculo pelo método de equivalência patrimonial para dizer, olha, houve uma valorização ou uma desvalorização do seu investimento. E nós temos que conferir para ver se está correto, certo? Porque os dois contadores trabalham em empresas diferentes, mas trabalham para o mesmo grupo econômico. Então, eles têm que se conversar e trocar essas informações para poder fazer essa conferência e verificar se a avaliação está sendo feita de forma correta, né? Para não dar problema na hora de fazer a contabilização na empresa que fez o investimento, ou seja, na empresa investidora, que pode ser uma empresa coligada ou pode ser até a controladora da outra empresa, certo? Em relação ao imobilizado, né? Então, precisa lembrar que o imobilizado ele vai registrar todos os bens tangíveis que a empresa tem, que ela possui, né? E que ela utiliza na atividade operacional da empresa. Então, é bem importante isso aí, porque só pode estar no imobilizado os bens materiais, os bens tangíveis, que estejam realmente sendo utilizados, né? Se o bem está quebrado, se o bem quebrou, deu problema, não está sendo utilizado, ele tem que ser baixado do imobilizado, ele tem que ser tirado da contabilidade, certo? Tem que fazer a baixa do imobilizado, tem que deixar ele vai estar, sei lá, em algum canto da empresa guardado lá, ou vai ser vendido como sucata, não sei. Mas antes de ser feito isso, primeiro a contabilidade vai dar a baixa do bem do imobilizado e depois a empresa pode se desfazer dele. Então, o que acontece, né? Primeiro ponto da conciliação, nós temos que conferir se os bens do imobilizado estão devidamente patrimoniados. O que é patrimoniados? Eles têm que ter um registro. E o registro normalmente é uma etiqueta, né? Uma chapinha, uma etiqueta, alguma coisa que está colocada no móvel, ou no bem, ou sei lá o quê, indicando para nós qual é o número patrimonial que aquele bem tem na contabilidade. Então, se a empresa for uma empresa muito grande, ela vai ter provavelmente um departamento só de controle do ativo imobilizado, ou do ativo fixo, como a gente chama, né? Agora, se for uma empresa de porte médio ou pequeno, a própria contabilidade tem que ter esse controle. Então, no caso, comprou um computador, beleza, então vamos criar, qual que é o número de registro? É o número 50. Então, eu pego a etiquetinha, vou lá, colo no
computador para identificar que aquele lá é o bem número 50 que está registrado na contabilidade como um item do imobilizado. E a contabilidade também tem que saber aonde estão os bens. Então, por exemplo, esse computador que eu registrei com o número 50, foi comprado, que faz parte do nosso imobilizado, ele vai estar colocado no contas a pagar. Então, ele está alocado naquele lugar lá. Se houver mudança, por exemplo, tirou o computador daqui e colocou não sei aonde, tem que formar a contabilidade para a gente poder atualizar o registro, né? Para atualizar o controle, para saber exatamente, então, qual bem está em qual lugar da empresa. Então, é como se fosse um mapa, né? Um croquis, dizendo para nós, olha, aqui nesse setor nós temos mesas, cadeiras, arquivos, computadores e tal, tudo registrado. Então, eu sei que está tudo ali. Isso tem que ser feito conferência pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos. O ideal é que seja de 6 em 6 meses. Além disso aí, então imobilizado é um pouquinho mais detalhado, né? Eu tenho que conferir. Nós estamos fazendo a depreciação ou amortização de todos os bens que estão contabilizados? Então, eu preciso verificar se está tudo correndo certinho, se a depreciação está sendo feita todos os meses, se o cálculo está correto, né? Se não tem nenhum problema. E aí eu vou ter um controle disso aí e confrontar com razão e verificar, então, se estão corretos todos os orçamentos de aquisição, de depreciação e, no caso, baixa, né? Se o bem está quebrado, eu tenho que ver se foi baixado e aí não precisa mais depreciar, certo? E outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado é assim, se o bem não serve mais para a empresa, ou se ele está quebrado, danificado, coisa parecida, e eu fiz a baixa da contabilidade, e nós vamos vendê-lo, mesmo que seja com sucata, eu tenho que ver qual o custo dessa operação. Então, olha, eu vou vender lá a sucata, né? Mas vai ter um custo porque eu tenho que levar o material até algum lugar, então eu vou gastar com o custo. Então eu preciso ver se a receita que eu vou ter dessa venda, quanto é, e o custo para poder fazer a venda, quanto é. Para a gente lançar também isso aí na contabilidade, né? Que a contabilidade tem que estar fazendo isso aí. Então precisa lembrar que a venda de imobilizado, normalmente a gente vai colocar como outras receitas operacionais lá na DRE. E o custo dessa venda, outras despesas operacionais também na DRE. Tá? Então, imobilizado é um dos itens que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é um item significativo na empresa. Normalmente, os bens que fazem parte do imobilizado, eles vão ficar na empresa durante um bom período, né, um período razoável, e aí nós temos que ter todo esse cuidado, esse controle, esse acompanhamento, né, para não ter problema de nós termos, por exemplo, registrado lá que uma suposição, tem lá uma mesa, uma cadeira, não sei o que lá, e de repente isso aí está quebrado, já foi até jogado fora e ainda está registrado na contabilidade. Isso não pode acontecer. Então, toda vez que acontecer danificação, ou o bem não serve mais, está obsoleto, está quebrado, não sei o que, não vai mais ser utilizado, então avisa a contabilidade, dá baixa no bem e aí a empresa toma a decisão. Vai desfazer normal, vai jogar fora, vai doar, vai vender, o que ela vai fazer? Tá? Mas tudo isso é a cargo da contabilidade está controlando e faz parte da conciliação contábil, né? A gente está acompanhando através da conciliação contábil. Então, como eu falei, pelo menos uma vez por ano, mas o ideal é que seja feito a cada 6 meses. Falando um pouquinho das contas do passivo, né? Então, nós falamos das contas do ativo, falei das principais contas, né? Então, vamos comentar um pouquinho das contas do passivo, né? No caso de fornecedores, e aí quando a gente fala fornecedores, não precisa ser só especificamente fornecedores, eu posso falar também duplicatas a pagar, contas a pagar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confrontar o saldo do razão com o relatório de contas a pagar ou o relatório de composição de saldos de fornecedores elaborado pelo setor financeiro.
Então, o setor financeiro tem que ter um controle de todos os valores que serão pagos, né? Até porque é o financeiro que faz o pagamento, né? E ele tem que passar para nós todos os meses, para a contabilidade, né? Essa composição. Então, olha, no início do mês nós tínhamos tanto para pagar, foram pagos esses fornecedores ou essas contas aqui, e agora o saldo que nós temos a pagar é de X. E aí a contabilidade vai pegar esse relatório, que é um relatório gerencial, e confrontar com o razão da contabilidade para ver. Tá ok? Tá batendo os valores? Está tudo certinho? Não existe diferença? Se não tiver diferença, perfeito. Pode continuar o seu trabalho. Agora, se houver alguma diferença, você vai ter que verificar o que não foi contabilizado ou o que faltou lá para ser lançado na contabilidade. Fazer, então, a conciliação. No caso de empréstimos e financiamentos, né? Então, o que vai acontecer? No caso de empréstimo e financiamento, nós vamos ter que conferir contratos que foram firmados pela empresa, né? Que o contrato é um documento idôneo que vai representar o empréstimo, ou que vai representar o financiamento, e vamos ter que fazer o quê? Conferir. Normalmente a gente monta uma planilhinha, alguma coisa assim, né? Porque às vezes se o valor for bem significativo, vale a pena fazer esse tipo de coisa, né? Para verificar assim, se o valor do cálculo de juros, atualização monetária, tudo, está sendo calculado corretamente, para a empresa não precisar pagar um valor indevido, né? Então, de repente, sei lá, fez um financiamento lá e está sendo calculado de forma errada. Então, o financeiro também pode fazer isso, né? Se a empresa tiver um setor financeiro bom, eles podem estar fazendo isso. Se não tiver, a contabilidade vai ter que fazer essa conferência. Então, vai montar uma planilhinha do Excel e vai estar fazendo os cálculos, verificando direitinho, para ver se todo mês está sendo pago o valor correto, se está sendo amortizada a dívida e assim por diante, e confrontando isso com o registro que nós temos lá na contabilidade, no razão de empréstimos e financiamentos. Também a questão de folha de pagamento, né? Então, salário, provisão de férias, provisão de 13º, essa coisa toda, nós temos que pegar o relatório analítico, né, por funcionário que é fornecido pelo setor de recursos humanos, né, e confrontar com razão, para ver se está tudo ok, para ver se está tudo certinho, para ver se não está faltando nada, né, se está sendo provisionado tudo direitinho, e se a folha está sendo contabilizada também de forma correta pelo valor devido. E aí, lembrando, né, que no caso de folha de pagamento, nós temos que também contabilizar, né, o INSS, o Fundo de Garantia, a PIS, COFINS, PIS, PASEP, né, então não pode esquecer desses detalhes aí. É lógico que o setor de RH sempre vai estar fazendo esses cálculos aí, né, muitas vezes a empresa tem, inclusive, softwares específicos para fazer isso aí, mas vale a pena a contabilidade estar confrontando esses relatórios, então, com aquilo que está registrado na própria contabilidade, no razão lá de cada uma das contas. Em relação ao exigível a longo prazo, é o mesmo procedimento que nós fizemos lá no realizável a longo prazo no ativo, né? Então, o principal é a gente conferir se todos os documentos que dão suporte à movimentação no ano, eles estão certinhos, se são documentos idôneos, está tudo bonitinho, né? E sempre conferir o seguinte, se o valor que está registrado no longo prazo é realmente de longo prazo. Porque, vamos supor, exigível a longo prazo, nós vamos ter financiamentos de longo prazo, nós vamos ter empréstimos de longo prazo, dívidas de longo prazo. Então, é só lembrar assim, empréstimo, financiamentos, as dívidas, a gente vai pagando mês a mês, vai pagando as prestações, né? As parcelas. Então, é só lembrar assim, eu tenho que pagar uma dívida em 240 meses, beleza? Então, quando vai fechando cada um dos meses, eu tenho que tirar uma parcelinha da dívida do longo prazo e transferir ela para o curto prazo. Todos os meses eu vou tirar uma parcela do longo prazo e trazer para o curto prazo. Então, sempre tem que ter, o contador tem que ter em mente, quando se tem longo prazo na empresa, seja
realizável a longo prazo ativo ou exigível a longo prazo passivo, a mesma conta que nós temos no longo prazo, nós temos que ter no curto prazo. Então, no caso exigível a longo prazo, eu tenho lá financiamentos a pagar de longo prazo. E no curto prazo eu vou ter financiamentos a pagar. Por quê? A cada fechamento de mês, eu tiro uma parcelinha do longo prazo do financiamento e passo o curto prazo. Porque daí o vencimento dela vai estar chegando cada vez mais próximo, né? Até a data de vencimento para pagar a obrigação. Certo? Então, não pode esquecer que todos os meses tem que conferir para ver se o valor que está registrado no longo prazo está correto. Se realmente aquele valor é de longo prazo. E fechando aqui o passivo, né, nós temos o patrimônio líquido, né? Então, vamos só relembrar o patrimônio líquido. Nós temos o capital, nós temos as reservas, né, compostas através do lucro, né, que a empresa tem, e temos prejuízo, no caso, né, prejuízo se a empresa tem prejuízo acumulado, e podemos ter também ações em tesouraria, se for uma empresa sociedade anônima, né, ou se for uma empresa que tem ações, né, mas basicamente é isso aí. Então, o que eu tenho que verificar? Basicamente se o que está registrado no capital social está batendo com o contrato social da empresa e suas alterações. Então, vamos supor que agora no mês de abril houve uma alteração no contrato social da empresa ou no estatuto social da empresa, aumentando o valor do capital social. Então, no mês de abril foi feito o aumento, só que a integralização vai acontecer ao longo de 2020, ou seja, até o final de dezembro vai acontecer a integralização, que é colocar o dinheiro efetivamente na empresa. A contabilidade tem que registrar que houve um aumento no capital. E aí tem que criar a conta capital, integralizar e registrar o valor que ainda não foi investido na empresa, que ainda não foi integralizado. E também verificar, conferir, né, se está contabilizado de forma correta as reservas, lembrando que as reservas são sempre feitas com base no lucro apurado, né, e qualquer outra movimentação nas demais contas, né, porque não tem tantas contas do PL, mas se tiver qualquer outra conta, eu tenho que estar verificando se as movimentações foram contabilizadas também de forma correta. Em relação às receitas, né, elas podem ser conferidas, elas podem ser conciliadas com a escrituração fiscal digital, que é a EFD, né, que envolve ICMS e IPI, para evitar que a gente faça lançamentos a maior ou a menor. E dessa forma gere consequências tributárias, né? Então, sempre lembrando, como nós estamos falando de registro digital, né, de lançamento digital, ambiente SPED, e aí eu posso estar verificando, olha, o saldo do meu razão está batendo com a escrituração fiscal digital, está tudo certinho? Também eu posso verificar com o faturamento para ver se tudo aquilo que foi faturado, se tudo aquilo que foi vendido, se tudo aquilo que foi que está lá no relatório gerencial está de acordo com o saldo das minhas receitas na contabilidade. Ok? Despesas. Nós temos que sempre verificar, né, se as despesas estão suportadas, ou seja, se elas foram contabilizadas sempre através de documentos consistentes, ou seja, confiáveis, né, idôneos, evitando dessa forma qualquer tipo de distorção nos lançamentos contábeis. E também sempre dar uma conferida para ver se você não fez alguma classificação indevida. Então, se você registrou a despesa na conta correta que ela tem que estar, né? Então, fez a classificação de forma correta. Então, é importante estar fazendo essa conciliação aí de receitas e despesas. Um lembretezinho, né? As conciliações contábeis, elas são aplicáveis a todas as contas do balancete. É lógico que a conciliação mais conhecida pelo público em geral e também por todos os contadores é a conciliação bancária, tá? Mas
do jeito que eu expliquei agora para vocês, vocês perceberam que não é só a conciliação do banco que nós temos que fazer. Na verdade, eu tenho que conciliar basicamente todas as contas que são lançadas na contabilidade. E existe possibilidade de fazer isso, é possível fazer isso e é recomendado fazer isso, né? Aí nós temos também, eu coloquei para vocês aí como uma leitura a mais, né? Então, o Manual de Orientação e de Procedimentos para as Organizações Contábeis, né? Especificamente a página 39 do manual, porque essa página vai falar exatamente sobre conciliação contábil e composição de saldos, então é legal dar uma olhadinha nele. Também nós temos aí, nas normas brasileiras de contabilidade, a parte de auditoria interna. Por que auditoria interna? Porque a auditoria interna ela vai falar exatamente da parte dos controles internos e do cuidado que a gente tem que ter em relação à parte de controles, né? Para que o contador conheça um pouco melhor. E também ele remete bastante à questão de perícia contábil. Então, de repente, quem está fazendo TCC, quem está fazendo alguma coisa que está falando de alguma coisa relacionada ou à auditoria, ou à perícia, ou a controles internos, vale a pena dar uma olhadinha, então, nessa parte dessa norma específica, para conhecer um pouco melhor do assunto. Além disso, tem um texto também sobre a importância da conciliação bancária. Então, tá aqui os 3 links, né? Depois eu deixo disponível para vocês poderem estar consultando, lendo, conhecendo um pouquinho mais. Tá? Esse manual, inclusive, vocês podem baixar ele em PDF, se eu não me engano, e guardar no arquivo de vocês, tá? Bom, essa é a primeira parte que eu precisava passar para vocês. E aí, tudo tranquilo a primeira parte? Tranquilo, professor. Vocês conseguiram entender bem? Conseguiram ter uma visão legal aí de como proceder com a conciliação? Sim, tranquilo, Sim. professor. Sim, eu já faço algumas coisas dessa parte aí. Como é que é? Não entendi, desculpa. Consolidação eu já faço no meu estágio, é bem legal. Conciliação bancária também faço e eu acho bem legal. Ah, que bom, que bom. Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu vou até compartilhar aqui, ó. Só para complementar um pouco mais esse tema, né? Opa, espera só um pouquinho. Todo Professor, mundo fala. você falou dos procedimentos internos, inclusive eu estou fazendo TCC, né, de auditoria interna, a importância dela dentro das organizações. Inclusive, eu já entreguei já a segunda parte, segunda-feira. Eu toquei muito sobre esse assunto do procedimento interno deles, como eles trabalham. Então, é até engraçado que eu até conversei com algumas pessoas que eles confundem muito os procedimentos internos com a auditoria interna, né? Que são no meu TCC eu tive que diferenciar muito bem os dois, porque muitas pessoas confundem que o procedimento interno é uma auditoria interna, mas não, o procedimento interno ele é mais para o pessoal de administração, e a auditoria interna é uma outra coisa que usa esses procedimentos internos, e por aí vai. Mas foi bem interessante o que você falou. Os controles internos são os procedimentos padronizados implantados pela empresa para evitar que hajam erros na execução das atividades, das tarefas, etc. Né? E a auditoria interna ela vai ter que conferir se todos os procedimentos estão sendo feitos de forma adequada. Né? É o que a auditoria interna. Exato. Eu até coloquei no TCC que os procedimentos eles são uma ferramenta administrativa. A auditoria interna não é. Não é. Enfim, você pode concluir o seu raciocínio, professor. Legal. Que bom. Bom, vamos lá. Eu vou falar mais um pouquinho, né? Que o tema hoje realmente é conciliação, né? Então, assim, né? Por que a conciliação
contábil ela é importante para o meu negócio, para a minha empresa, enfim, né? É só pensar o seguinte, a contabilidade ela é essencial para toda organização, né? Para toda empresa. Se os empresários realmente conhecessem um pouco melhor a contabilidade, eles valorizariam muito mais, não só a contabilidade, mas também o trabalho do contador. Porque se você for pensar, uma contabilidade bem estruturada, uma contabilidade bem feita, ela dá todos os subsídios para que a empresa possa tomar suas decisões. E quanto mais o contador tiver conhecimento, né, quanto mais ele tiver visão de negócio, conhecer a empresa, conhecer os controles internos da empresa, enfim, quanto mais ele conhecer o ambiente que ele está trabalhando, melhor ele vai fazer o trabalho dele, melhor ele vai conseguir desenvolver a contabilidade, fazer tudo certinho, dar mais confiabilidade a todos os relatórios que a contabilidade produzir, né? Para então os administradores poderem tomar as decisões, né? Eu, particularmente, eu posso até falar isso, porque eu sou administrador e sou contador, eu acho que assim, a contabilidade, né, o curso de ciências contábeis, ele dá um pensamento mais estruturado para o aluno. A parte de administração, ele dá uma visão teórica da empresa, ele dá uma visão assim, vamos dizer assim, abrangente às vezes da empresa, mas assim, eu acho que ele não dá muita consistência de pensamento para que o futuro administrador possa realmente tomar decisões, possa realmente administrar a empresa, né? E muitas vezes o administrador não conhece contabilidade, ele não sabe fazer a leitura dos demonstrativos contábeis. Então, assim, é bem complicado isso aí. Então, muitas vezes o que vai acontecer? O contador ele não pode só preparar os demonstrativos e entregar para o gestor. Ele vai ter que explicar os demonstrativos para o gestor, porque muitos dos administradores, gestores, diretores de empresa não conhecem contabilidade. Então, assim, isso aí não são todos, né? Tem alguns que conhecem, mas aqueles que não conhecem têm dificuldade e precisam de um subsídio da contabilidade para entender o que é aquilo que está sendo passado para eles. Tá? Então é lógico que assim, né? A contabilidade é que fornece, né? Todo o valor dos ativos, passivos, receita, custo, lucratividade da empresa e também produtividade. Então, o que acontece? Fazer uma conciliação contábil é extremamente importante, né? De importância estratégica para a saúde financeira da empresa. Porque vamos pensar assim, se eu sou responsável pela contabilidade, eu que produzo os relatórios, eu que faço todas as demonstrações, se eu não estiver fazendo a conciliação contábil para ter a certeza de que tudo aquilo que eu fiz está correto e que os demonstrativos realmente espelham a realidade da minha empresa, eu vou estar passando então demonstrativos que estão errados, incompletos, faltando valor, ou que não está espelhando exatamente a realidade da empresa, e o gestor pode tomar uma decisão baseado em fatos não consistentes, né? Então, por isso que tem que tomar bastante cuidado com isso aí, viu? É lógico que, assim, muitas pessoas, quando falam de conciliação, falam, não, isso é muito complicado, tal. Não é complicado. Outra coisa também, a partir do momento que a contabilidade estabelece uma rotina de fazer a conciliação, porque é aquela questão assim, dependendo da contabilidade, vai estar trabalhando uma pessoa sozinha. Então, o que vai acontecer? Se a contabilidade é setorizada e você tem lá uma pessoa que cuida da parte do circulante, ativo circulante, o outro cuida do imobiliário, do ativo não circulante e tal, o outro vai cuidar do passivo circulante, o outro cuida, sei lá, de receitas e despesas, né? Porque patrimônio líquido não precisa ter alguém específico para isso, porque, como eu falei, não existe tanta movimentação. Mas vamos pensar assim, na hora de fazer uma conciliação, troca, né? Então, quem fez a contabilização da parte do ativo circulante não faz a conciliação do ativo circulante. Ele vai fazer, por exemplo, do passivo circulante ou do ativo não circulante. Então, troca entre
o pessoal, para que não haja aquela questão assim, né? Eu fiz e eu conferi. Então pode ser que passe o erro do mesmo jeito. Então é ideal que quem fez o registro não faça a conciliação. Isso é o ideal. Se for possível, beleza. Se não for, paciência, né? Então, que nem eu falei para vocês, né? A conciliação contábil, ela é a conferência dos valores debitados ou creditados, né, nos registros contábeis da organização. E sempre eu vou ter que estar fazendo confronto desses registros contábeis, né, com os suportes ou os documentos de origem, né, ou relatórios gerenciais para ver se tudo aquilo que eu lancei na minha contabilidade está de acordo com o relatório ou se foi feito sempre com documentos comprobatórios. E aí vocês vão pensar assim, mas tem empresa que não... Toda empresa vai fazer lançamento com base em documento. Não é bem assim. Tem algumas empresas, que não são todas também, né? Mas que a pessoa fala, não, faz o lançamento aqui, depois vai ver o documento, depois não sei o quê, ou tá chegando, o fornecedor não entregou ainda. Então, isso é complicado. Por quê? Você faz o lançamento e depois o documento não chega. Ou quando chega o valor é diferente. Tá? Então, bastante cuidado com isso. O ideal, o correto, é que sempre a classificação e o registro sejam feitas com base nesses documentos e que esses documentos sejam documentos confiáveis. A conciliação, então, ela nada mais é do que uma conferência, né? Que nem eu falei para vocês. O ideal, vamos dizer assim, o melhor dos mundos é que seja mensal. Não dá para fazer mensal, então, pelo menos semestral. Se você deixar para fazer anual, como eu falei, às vezes vai ter tanto lançamento que não vai dar tempo de você fazer uma conciliação bem feita, né? Ou vai ficar uma coisa enorme, porque vai ter um monte de lançamento. Com licença, Então, professor, uma pergunta. Pode falar. Como você falou, que tem que ser documentos confiáveis. Caso a empresa mande o primeiro documento e a gente faz o lançamento, faz a consolidação, tudo bonitinho, e a empresa automaticamente vê que mandou o primeiro documento errado, ela manda o segundo. Como é que a gente consegue contornar essa situação? No caso, você vai ter que fazer a correção, né? Não vai ter jeito, né? Você vai ter que pegar o documento que, no caso, é o correto, né? E fazer o estorno, ou fazer a alteração, fazer alguma correção lá no lançamento que no caso, não está correto, né? Que aí, no caso, não seria o meu erro, seria o erro da pessoa que me mandou a nota. Exatamente. Porque assim, vamos supor, ela me deu a nota, eu contabilizei, olhei, tudo, bateu. Mas aí eles mandam para mim um e-mail explicando, teve uma coisa errada que não foi na nota, devido, ficou faltando um valor, tal, X, que eu vou ter que agregar lá, né? Nesse caso. Exatamente. O que acontece, vamos dizer assim, né? Hoje é dia 6 de maio, beleza? Correto. Então, o que vai acontecer? A data contábil da empresa não é 6 de maio. A data contábil, provavelmente, a contabilidade está terminando de fechar o mês de abril. Certo? Sim. Uma contabilidade bem organizada, viu? Vamos falar uma coisa bem assim, né? Não é qualquer contabilidade, não. Porque tem contabilidade que, às vezes, está terminando o mês de maio, ela está fechando abril. Entendeu? Dependendo da empresa. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente, principalmente vocês, que se vocês ainda não estão atuando realmente na contabilidade, né, trabalhando com a contabilidade, é assim, a data civil, a data do calendário, né, hoje é dia 6 de maio, mas assim, a data que está rodando na contabilidade não é 6 de maio. Então, por que tem esse delay aí entre a data de hoje e a data contábil, né? É para exatamente essas questões, né? Se de repente, olha, chegou uma nota, tal, não sei o quê, quando essa nota chegar na contabilidade, se tiver que acontecer alguma correção, né, que seja uma correção que aconteceu um dia, 2, 3 depois da primeira nota, essa correção já passou lá no setor responsável e quando chegar na contabilidade já chegará a nota correta. Então a contabilidade nem chega a lançar a primeira nota, ela já lança a nota final, né? A nota que é a que está valendo, vamos dizer assim. Então, tem algumas empresas que têm um delay, né? Que tem
uma diferença de datas aí, às vezes de uma semana, 10 dias, que é exatamente para isso, né? Para que cada departamento, para cada setor filtre essas inconsistências, essas coisinhas assim, para quando chegar na contabilidade já está tudo bonitinho e não ter que ficar refazendo o lançamento, corrigindo o lançamento, aquela coisa toda. Tá? Então tem esse detalhe também. Ok, professor. Então, por isso que foi essa minha questão da dúvida, quando você falou, por isso que eu coloquei esse impasse para entender um pouco melhor. Sim, é isso mesmo. E Daniel, Fala. pegando um gancho aí do que a Sua voz cortou. normalmente quando ocorre o cancelamento da nota, ocorre o estorno de todos os lançamentos, Isso. do financeiro ao fiscal, Sim. até chegar no contábil. Sim. Aí emite uma nota, a gente, enfim, corre com a correção, a gente já lança. Normal. Isso. Exatamente. O raciocínio que você abordou aí é exatamente o que acontece. Ok, então. Só isso. Vamos supor, por exemplo, que nem nós trabalhamos muito com questão de investimentos, né? Trabalha muito com essa questão de aplicações. Então, o que acontece? Para a gente poder fechar, que nem eu estou falando assim, fechar o mês de abril, eu tenho que ter recebido todos os extratos de todos os investimentos que a gente faz, né? Para poder checar, confrontar se aquilo que está registrado na contabilidade está de acordo com o que está no extrato, né? E fechar, então, o movimento dos investimentos e a receita e assim por diante. Então, assim, por exemplo, até sexta-feira, ou às vezes até segunda-feira, né? Então, sexta, 8, né? 6, 7, 8, isso. Ou dia 11, que é segunda-feira, é a data limite para a gente estar recebendo todos os extratos, fechando essa questão aí, conferindo com a contabilidade para então fechar essa parte do mês aí. Por quê? Porque sem isso eu não tenho como ter certeza se tudo que está contabilizado está de acordo, né? Está batendo com a realidade da empresa. Então, por isso que a gente tem que ter essa diferença de prazos aí, né, de datas, né, entre a data contábil e a data que a gente efetivamente está vivendo, né? Porque senão não consegue, né? Contabilidade, por mais assim, por melhor que ela seja, ela não consegue trabalhar na mesma data do calendário civil. Ela sempre está atrasada, né? Mas isso aí é até, vamos dizer assim, é uma estratégia porque é uma maneira de você não cometer tantos erros. Então, que nem eu falei para vocês, né, não pode esquecer, né, que a conciliação ela é extremamente importante e o contador tem que ter a percepção, de acordo com a quantidade de lançamentos que ele faz, se é possível fazer uma conferência, uma conciliação anual. Às vezes não é. Às vezes ele vai falar, olha, não dá. Com a quantidade de lançamento que nós temos, é um volume muito grande, eu vou ter que fazer a cada 6 meses. E tem empresas que conseguem fazer até mensalmente. Ok? Que seria o melhor dos mundos, né? Fazer todos os meses a conciliação contábil. Então, assim, cada conta contábil do balanço deve ser verificada e ter a composição do seu saldo validada. Isso é muito importante. É lógico que, assim, se for possível, né? Se não for possível, você vai ter que fazer pelo menos as contas mais significativas, as contas mais relevantes, né? Para poder ter uma garantia de que a sua demonstração contábil, o seu balanço, DRE e assim por diante, estão de acordo, né? Estão espelhando a realidade da empresa. Então, quando a gente falar nessa conferência, né, nessa conciliação, nós temos que lembrar, olha, eu posso estar conferindo com planilhas de cálculo, com relatórios gerenciais, né, com extratos bancários, extratos de aplicações, assim por diante, né? Então, por exemplo, uma planilha de empréstimos bancários, né?
onde a gente tem lá os juros, as atualizações, que nem eu falei para vocês no caso de empréstimos e financiamentos, isso normalmente ou o financeiro vai fazer, uma empresa bem estruturada, o próprio financeiro monta isso aí e passa para a contabilidade todos os meses o relatório para a contabilidade confrontar, para ver se o razão da contabilidade está batendo com o que foi feito lá pelo financeiro. Agora, se a empresa não tiver um financeiro estruturado ou for uma empresa menorzinha e não tiver financeiro, a própria contabilidade vai ter que montar essa planilhinha aí e fazer a conferência, né? Isso é importante porque tem vezes que tem diferença sim. O cálculo não está batendo e aí você tem que ver lá com a instituição ou com a financeira, sei lá o que aconteceu, por que está sendo feito o cálculo daquele jeito, né? E confrontar com a sua contabilidade e fazer as correções ou cobrar da financeira que ela corrija, né? Para não pagar valor a mais, né? Por que é importante a gente fazer uma conciliação contábil, né? Ao longo de toda a movimentação contábil de uma empresa, diversos lançamentos são feitos, e vocês sabem que são muitos lançamentos, né? Gerando sempre uma possibilidade de ocorrência de falha nos descontos, nas compensações, na própria classificação, às vezes, né? E aí, se esses erros não são corrigidos antes do fechamento mensal, ou antes do fechamento semestral, antes do fechamento anual, o saldo das contas podem ser prejudicados, ou seja, eles estarão errados, né? E aí eles vão trazer reflexos para as demonstrações financeiras da empresa, para o balanço, para a DRE, enfim, para todas as demais. Mascarando, ou seja, não está mostrando a realidade, então vai estar mascarando a situação patrimonial da empresa. E aí nós podemos dizer aqui, ó, eu já falei isso aula passada, mas vale a pena ressaltar. Então, olha, erros mais comuns, né? As inconsistências que a gente encontra com maior frequência, né? Valores lançados a mais ou a menos, então valor a maior ou valor a menor, troca de contas, de repente, em vez de você lançar numa conta, você lançou em outra, e aí quando se fizer a conciliação, você pega, fala, oh, esse lançamento está errado, é de outra conta, tal. Inversão de contas, isso acontece também. Lançamento em duplicidade, fazer o mesmo lançamento 2 vezes. Omissão de lançamento, ou seja, esqueci de fazer o lançamento, ou não me passaram a informação para me fazer o lançamento, né? Então, no encerramento da movimentação contábil do ano, por exemplo, né, é muito importante, é imprescindível que o saldo de todas as contas da contabilidade sejam corretos, ou seja, eles têm que estar checados e corresponder exatamente aos saldos reais estimados na data de fechamento que foi adotado pela empresa. Então, por isso que é muito importante conferir o saldo razão com os relatórios gerenciais. Alguém Daniel, Oi, fala. o que muito acontece comigo é de provisionar uma nota e quando vai pagar, paga com 1 centavo de diferença. Normalmente a empresa não gosta de fazer estorno por causa de 1 centavo. Só que não é só uma nota, várias notas e por mês. No final do ano vai somar R$10, por exemplo. Vai ficar R$10 errado na minha conta. Certo. Deu para entender? Entendi. E aí você quer saber o que... Então, você quer saber o que você vai ter que fazer? Então, olha, você pode até fazer a conciliação e verificar e falar, olha, aconteceu porque foi feito um provisionamento e depois, quando vê a nota real, deu uma pequena diferença. Então, aí você faz um lançamento no final, dizendo, olha, estorno ou correção do lançamento provisionado a maior ou a menor, para poder, então, bater os 2 lançamentos, né? Porque, na realidade... Todo mês? Não precisa ser todo mês, você pode fazer isso aí no fechamento. Você não falou que vamos supor dar uns R$10 no final do ano? Então, quando for fazer o fechamento, você fala, ó, lançamento de ajuste por lançamento provisionado a maior. Aí você faz a correção. Ou lançamento de ajuste por provisionamento lançado a menor. E faz a correção. E aí você vai ver que bate certinho aquilo que foi lançado nas notas e aquilo que está na contabilidade. É uma questão assim, são valores pequenos, né? Não são nada assim que
que vai estar afetando a contabilidade ou coisa parecida. Né? Fica feio. Oi? Fica feio. Fazer o quê, né? Se não tem outra maneira de você acertar o valor certinho, tem que fazer um ajuste no final. Ok, perfeito. Tanto é que quando a gente faz, depois da conciliação, se for necessário, nós vamos ter que fazer alguns ajustes. A contabilidade não é tão perfeita assim, não. Entendeu? E aí é necessário para poder bater os valores certinho para você ter segurança naquilo que você fez. Então, o que você está fazendo não é dizer, está fazendo errado. Não, não está fazendo errado. É que, assim, nem sempre o cálculo vai ser tão exato, tão preciso, a ponto de não dar diferença nenhuma, né? Isso é uma coisa inviável, né? Beleza? Beleza. Então, a importância da conciliação contábil ela é muito grande, né? Então, a gente pode dizer que é uma ferramenta essencial para a manutenção precisa da escrituração contábil e da saúde das contas, né? Ou seja, de todas as contas da contabilidade. Então, para que sejam geradas sempre as informações exatas para a gestão financeira e as tomadas de decisão da empresa, do negócio, né, pelos administradores. Então, a gente precisa lembrar sempre assim, por que a gente tem que tomar tanto cuidado? Nós temos que tomar cuidado, óbvio, né? Porque nós estamos falando de questão tributária, nós estamos falando de questão dos relatórios obrigatórios que tem que ser, acessórios que têm que ser enviados para o fisco e assim por diante, mas também nós temos que lembrar que tudo aquilo que é produzido, no caso das demonstrações contábeis ou os relatórios gerenciais que a contabilidade produz, elas servem para que a empresa tome decisões. Por isso que é importante que eles estejam sempre bem feitos, né? Ou seja, todos os lançamentos tenham sido feitos de forma correta, confiável, precisa, para que as tomadas de decisões possam ser feitas com base em coisas concretas, né? Que seria, é confiável, então vamos analisar aqui o relatório da contabilidade para tomar a decisão, para poder traçar a estratégia, traçar o rumo da empresa, né? Lógico, enfatizando novamente isso, né, o período mais recomendável de uma conciliação contábil, né, é o mensal. Agora, vamos dizer assim, se não dá, né, não tiver como fazer, então tenta fazer semestralmente ou, se não for possível, pelo menos no fechamento do ano, né. É lógico que assim, se você não fizer mensalmente, o que vai acontecer? O erro de um mês, ele vai permanecer, vai passar para o outro até o fechamento, né. Então, se você fizer mensalmente, às vezes se você detecta um erro num mês, você já corrige e aí os demais meses vai estar tudo certinho, né? Então, por isso que é ideal fazer uma conciliação mensal. Quando a gente fala de correção, fala, precisa corrigir, precisa... Então, é aquela questão, olha, nós já falamos com relação a essa questão de correção. Ou eu faço estorno do lançamento, eu faço um lançamento complementar, ou eu faço um lançamento retificativo, né? Para poder, então, estar corrigindo, para poder deixar a contabilidade certinha, não ter problema nenhum. Os tipos de conciliação. Já mencionei, mas vamos falar mais um pouquinho disso aí, né? Então, a conciliação contábil nas empresas, ela pode ocorrer de 3 diferentes maneiras, né? Nós temos aí, basicamente, a conciliação bancária, que é a mais utilizada, conciliação de folha de pagamento, que é muito importante, né? Conciliação de clientes, conciliação de fornecedores. É lógico que, assim, essas são as principais. No slide que eu falei anteriormente, eu falei de um pouquinho a mais, né? De algumas outras contas, mas, assim, as principais, vamos supor que a pessoa fala assim, professor, mas não dá para a gente conciliar tudo. Beleza. Então, assim, se você não consegue conciliar tudo, o que você tem que conciliar principalmente? Então, a conciliação bancária, a folha de pagamento, clientes, fornecedores. É lógico que tem que lembrar assim, mas eu tenho um volume muito grande no estoque, então estoque também. Tá? Mas assim, essas são as principais. A conciliação bancária. Então, ela é uma comparação feita entre o saldo interno, que é o saldo do razão, e o extrato bancário do banco que você mantém o relacionamento, né?
Aí nós vamos estar verificando, então, as entradas e saídas de recursos financeiros, elas são conferidas, somadas aos saldos e as movimentações da conta corrente. Então, esse comparativo precisa levar em conta cada operação e sua classificação de acordo com o planejamento financeiro. O principal objetivo de uma conciliação bancária é avaliar se os procedimentos do controle interno estão corretos e se todos os lançamentos estão de acordo com os extratos bancários. Beleza? Então, esse é o principal. Então, olha, se tiver tudo certinho, nem sempre a gente consegue, mas assim, via de regra, né, se tiver tudo certinho, então o controle interno, os procedimentos que a empresa adota estão indo no caminho correto, né? Então, a conciliação contábil, a conciliação bancária na parte contábil, ela ocorre quando, né? Vamos supor, o cheque é utilizado como maneira de aumentar o caixa, né? Então, eu vou debitar o caixa, creditar banco, né? Então, eu preciso estar verificando isso, conferindo, fazendo a conciliação. Ou um cheque é usado para pagar obrigações. Então, debitei fornecedores, creditei banco. Então, outra coisa que a gente tem que verificar, porque a gente fala de cheque, né? Ainda é utilizado cheque? Ainda é utilizado. Só que o cheque é aquela questão, né? Quando você faz o pagamento com cheque, você emite o cheque, contabiliza ele na contabilidade. Só que no extrato bancário, se você fez isso muito próximo do fechamento do mês, talvez a compensação não ocorra naquele mês, vai ocorrer no mês seguinte. E aí eu tenho que fechar o mês, então vamos supor, ó, fiz um pagamento com cheque lá no finalzinho de abril. Quando eu recebi o extrato do banco no mês de abril, o cheque ainda não estava compensado. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fechar o mês de abril, fazer a conciliação, confrontar os saldos, e aí no mês de maio, eu não tenho mais lançamento do cheque, o cheque foi lançado em abril na contabilidade, no mês de maio é que ele vai ser compensado, e aí no extrato de maio do banco aparece lá o valor do cheque compensado. Tá? Por isso que a gente tem que estar fazendo, então, a conciliação. Também tem aquela questão, né? O banco lança as tarifas, né? Que ele cobra da gente, ou o pacote de serviço, ou às vezes você cedeu uma TED, um DOC, alguma coisa, e ele cobra, né? Então, eu vou ter que lançar a débito de despesas bancárias e o crédito no banco, certo? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente não percebe as tarifas, a não ser através do próprio status, né? Você vai lá, olha, fala, não está batendo saldo, aí você olha no extrato e fala, cobrou tarifa e tal, aí você vai ter que fazer o lançamento na contabilidade. E aí você percebe isso aí compondo o saldo através da conciliação bancária. E Daniel, Oi. inclusive, essas tarifas aí. Não, não é coronavírus, não. Ô, louco. A gente lança tudo no final do mês. Um total. Exatamente. Tá certo, Dependendo errado? Então, olha, eu já vi contabilidade que faz isso, junta os valores de tarifa e lança só no fechamento, né, só no final do mês, e tem empresa que o setor financeiro fornece extratos semanais, né, para contabilidade, então ela vai lá, puxa no home bank da empresa lá o extratinho e passa para a contabilidade já ir conferindo e ir fazendo os lançamentos no prazo correto. Então depende da organização da empresa. Entendi. Agora, vamos supor que a empresa não tem essa facilidade de ficar tirando extratos de período em período, tem que ser no fechamento mesmo, não tem jeito. É o que eu faço. Legal, então. Conciliação de folha de pagamento, né? Então, na conciliação de folha de pagamento, os registros contábeis, eles precisam refletir de uma maneira adequada as movimentações geradas pelo sistema de folha de pagamento. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos lembrar que a contabilidade, ela contabiliza o bruto do salário, né? Ou, vamos pensar até um pouquinho antes, o salário base do funcionário. Então, olha, o cara ganha 1.000. Beleza. Só que ele teve adicional de salubridade, então é mais 30. Então, 1.000 contabilizou, depois o adicional. Teve hora extra, tem que contabilizar a hora extra, aí deu o bruto do salário. Aí ela vai ter que contabilizar o desconto de INSS do funcionário,
desconto de imposto de renda, desconto do vale transporte, desconto do vale, né, se a empresa pagou vale para o funcionário, se tiver desconto de cesta básica, qualquer outra coisa, tudo bonitinho, para então chegar no líquido da folha de pagamento. Então, assim, é lógico que a gente não vai fazer a contabilização funcionário por funcionário. Eu pego os totais de cada coluninha, né? Mas aí eu preciso sempre ter a certeza de que a folha de pagamento é confiável, que o relatório gerado pelo RH é confiável, para então estar fazendo as contabilizações, né? Então, assim, o ciclo da folha, né? Ela afeta muitos aspectos da contabilidade, né? Então, o que vai acontecer? Além da remuneração que a gente contabiliza, nós temos que lembrar que geram despesas, né? Que envolvem impostos, né? Então, nós temos seguro-desemprego, tem obrigação fiscal federal, que é imposto de renda, né? Então, por isso que é importante você sempre estar verificando a folha de pagamento, conferindo bonitinho para ver se está de acordo com razão, né? Para não dar problema, né? É importante a gente sempre dar uma checada na folha de pagamento, né? Confirmar as horas extras por período de pagamento para cada empregado de acordo com a apuração do sistema de apontamento. Então, assim, depende da empresa. Tem empresa que o próprio Recursos Humanos já faz essa conferência, já faz toda essa checagem, né? Para quando produzir a folha, a contabilidade não ter que fazer essa conferência. Mas vamos supor que a contabilidade é que tem que fazer isso. Então, nós vamos ter que conferir se aquelas horas extras que estão gerando valores de hora extra, né? Se confirmar se as horas foram apontadas corretamente. Além disso, né? Garantir a taxa de pagamento para cada empregado. Então, levando em conta as horas extras, férias, fazer os provisionamentos, tudo bonitinho, né? Conferir que os salários devidos a cada empregado estão adequados com os cálculos do período de pagamento, para seja, nem pagar a mais e nem pagar a menos, né? Se você pagar a mais, está prejudicando a empresa. Se pagar a menos, está prejudicando o coitado do empregado, né? Verificar se as despesas da folha de pagamento para o período estão programadas na conta correta da empresa, ou seja, se cada despesinha está sendo contabilizada de forma correta, de acordo com o plano de contas da empresa, certo? É lógico que assim, é sempre melhor, o melhor dos mundos, né, é que a conciliação de folha de pagamento, né, ocorra pelo menos 2 dias antes da data de pagamento dos servidores, dos colaboradores, né? Isso daria tempo de corrigir qualquer erro antes de fazer o pagamento. É o que eu falei, é o melhor dos mundos. É possível fazer isso? Não conheço empresa que consiga fazer. Mas, pelo menos assim, se você conseguir fazer todos os meses a conciliação, se você detecta um erro, então você consegue fazer ou o pagamento complementar, numa folha complementar, logo no comecinho do mês seguinte, ou paga a diferença na próxima folha, tá? Para não deixar, vamos dizer assim, o funcionário receber a menos, né? Ou então, vamos supor que, olha, pagou a mais, então dá tempo de descontar, né? Aí desconta na próxima folha. O ideal é ser feito todos os meses. Conciliação de clientes e fornecedores, né? A conciliação de clientes e fornecedores é uma comparação entre os valores provisionados e os liquidados no sistema de contas a receber e contas a pagar da organização. Então, nós temos que ter lá os relatórios gerenciais fornecidos pelo departamento financeiro, né? E tá sempre confrontando se aquilo que foi provisionado está batendo com o relatório gerencial, está batendo, então, com aquilo que foi fornecido pelo setor financeiro, né? Então, sempre a gente vai estar fazendo a conferência dos relatórios gerados pelo sistema financeiro da empresa, onde são lançados os documentos de faturamento e recebimento da empresa, os pontos a receber, né? Confrontando sempre esses dados com razão contábil da conta dos clientes. Então, precisa lembrar uma outra coisa importante.
cada cliente vai ter uma conta. Então, quando a gente fala assim, duplicados a receber, você vai lançar tudo numa conta só? Não, você vai lançar, a conta é duplicados a receber, ela é a centralizadora, ela é a totalizadora, mas você vai ter lá, cada um dos clientes, né, vai ter uma conta diferente. Normalmente, a empresa faz essa separação, mesma coisa no caso dos fornecedores. Então, outra coisa que a gente precisa lembrar é que o processo de conciliação de contas a pagar e razão de fornecedores tem o mesmo conceito. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar os lançamentos de pagamentos no sistema financeiro da empresa e confrontar com os lançamentos contábeis que foram feitos na conta de fornecedores lá na contabilidade. Então, é sempre estar fazendo a conferência, né, para ver se não tem nenhuma inconsistência, para ver se não tem nenhum problema, né? Então, se você detectar que não está batendo o saldo, você vai ter que verificar o que foi que aconteceu. Se você esqueceu de fazer o lançamento, não passado para contabilidade, coisa parecida, checar qual o lançamento que não foi feito, né, que pelo relatório dá para você perceber isso aí, que é o ponto central da conciliação no caso de clientes e fornecedores. Em algumas organizações, né, a conciliação de clientes e fornecedores, ela ocorre pela comparação entre saldos, né, e composição da posição em aberto do que será pago e recebido, né. Então, assim, se você não tiver uma coisa mais detalhada, você vai ter que comparar só os saldos, mas, assim, o ideal é que tenham relatórios detalhados para você conferir lançamento a lançamento. Perfeito? Que isso aí é uma responsabilidade do setor financeiro, o setor que faz os recebimentos e pagamentos da empresa, e a contabilidade, ela é o filtro, né, que vai poder verificar se está tudo ok. Na verdade, o pessoal brinca muito, né? Uma amiga minha fala assim, é curva de rio, né? Porque tudo que é errado para lá e aí você tem que destrinchar e descobrir o que está errado e corrigir, né? Então, a conciliação contábil é um instrumento de detecção de falhas e equívocos financeiros. Mas também ela é uma ferramenta de controle preventivo, né? Então, se a gente fizer constantemente a conciliação contábil, ela é essencial à manutenção do controle financeiro e o bom encerramento das demonstrações contábeis, né? Então, se a gente fizer ela o tempo todo, a gente vai ter mais confiança nas demonstrações contábeis, vai ter mais segurança naquilo que está sendo apresentado nas demonstrações contábeis. Então, além da conciliação contábil, uma outra alternativa, né, para os gestores que querem garantir a saúde financeira da organização é realizar um diagnóstico financeiro. Aí, nesse caso de diagnóstico financeiro, já não é a contabilidade que faz, aí é o setor financeiro que vai fazer uma série de testes, né, para poder verificar se todos os controles internos do setor financeiro são confiáveis e se todos os procedimentos que são feitos pelo setor financeiro estão realmente representando a realidade da empresa. Então, através desses testes que são feitos, nessas conferências que o setor financeiro faz, eles vão conseguir ter a certeza de que os controles internos do setor financeiro são confiáveis e aí falar, olha, os relatórios que nós estamos apresentando também são confiáveis porque são gerados através dessa movimentação dos procedimentos do setor financeiro. Então, aí é uma certeza maior, é uma segurança maior para a empresa, né, se for feito esse diagnóstico financeiro. E aí, galera? Comentários? Ninguém fala nada? Não, professor, não tenho comentário não. Só tinha aquela dúvida lá e... E o meu comentário eu já fiz naquela parte da fez? auditoria, então
fiquei mais tranquilo. Ó, eu sei que eu vou ser repetitivo, vou ser chato, vou ser tudo, mas assim, eu vou falar novamente. Vocês precisam estar acessando o AVA e conferindo se vocês passaram em cada um dos encontros pela pré-aula, aula e pós-aula, para poder dar 100% no AVA de vocês, para não ficar sobrando nada lá, porque quando eu vou fazer a conferência, né, quando eu faço a minha conciliação lá no AVA, eu vejo que tem aluno que está pulando, né? Então, ele vai lá no encontro 1, ele assiste a aula, ele vê a aula, mas não vê a pré-aula, não vê a pós-aula, não sei o quê. Então, isso não pode, porque, assim, o ideal é que todos vocês tenham 100% no AVA. Então, eu sou cobrado o tempo todo e eu estou cobrando vocês também. Não é difícil. Passa em todos os encontros, deixa o completar lá para poder confirmar que você fez o encontro. Você fala, ah, professor, mas a unidade 1 já foi, eu já vi e tal. Mas dá uma conferida, dá uma checagem, né, para ver se você passou em todo, pré-aula, aula e pós-aula de cada um dos encontros, para poder dar o 100%. Beleza? E aí? Complicada a matéria de hoje ou tá mais tranquila? Mais tranquila, professor. Eu falei Tá que tranquilo, professor. esse segundo bimestre, na minha concepção, né, a matéria seria mais, vamos dizer assim, não diria mais fácil, mas eu acredito que ela fique mais assim, mais próxima, mais gostosa, não sei, né, ou até mais fácil de entender mesmo, né. Eu acho que assim, quando a gente fala dessa parte mais da contabilidade mesmo, eu acho que fica mais legal, mais interessante, tá? Então eu acredito que... Oi? Ela não tá tão complexa como no primeiro bimestre. Ela tá um pouco mais destrinchada para a gente conseguir entender o que pode ser feito. Então, tem algumas dicas aí essas últimas aulas minhas aí da Práticas 3, que se o aluno entender, quando ele estiver trabalhando, ele consegue aplicar esse conceito, ele consegue aplicar essa dica aí na prática dele, na empresa que ele for trabalhar. Então é legal isso aí. Ou, vamos supor, você vai fazer uma entrevista, vai fazer alguma coisa, a pessoa pergunta, se você entender o mecanismo, você vai falar, não, olha, dá para você fazer uma conferência através de uma conciliação contábil, de tal conta com isso, tal, não sei o que lá, e aí o pessoal fala, o cara conhece, tal. Às vezes você nunca fez, mas você entendeu a sistemática, você entendeu como é que faz o procedimento, né? Então, mais, vamos dizer assim, é tão importante quanto saber fazer, é entender por que você está fazendo. Porque eu conheço contador, eu conheço pessoas da área contábil que sabem fazer. Mas se você pergunta para a pessoa assim, por que você está fazendo isso? Ou qual é o objetivo disso que você está fazendo? A pessoa fala, ah, não sei, eu sei que tem que fazer. Então, isso não é resposta. Tudo que você faz na contabilidade tem um objetivo. E o ideal, o perfeito, né, o adequado é que o contabilista saiba por que ele está fazendo aquilo. Qual é o objetivo daquele trabalho que ele está realizando. Não é só fazer o trabalho, né? Saber fazer. Tem que saber por que você faz aquilo. Ok? Ok. E tem a maneira correta também. Beleza. Não é fazer por fazer. Não, sim, tem a maneira correta. Mas assim, tem gente que não sabe nem por que está fazendo, né? Isso é terrível. Então, é por isso mesmo, que faz por fazer, mas tem a maneira correta. Você entender aquilo que você está fazendo para não, vamos supor, não acarretar em erros futuros ou erros precisos. Exatamente. Gente, então, olha, novamente eu vou falar para vocês, quem puder, por favor, faça os cursos do Mastermac e à medida que vocês fizerem, ou pelo menos se vocês fizerem aqueles 2 que nós havíamos combinado no começo, né? Pegou o certificado, manda no meu e-mail. Fala, professor, aqui estão os certificados dos cursos do Mastermac que eu realizei. Que daí eu vou estar pontuando isso aí conforme nós havíamos combinado. Perfeito? Lembra que esse mês aqui, esse bimestre, né? Nós temos 2.500 pontos
de atividades de sala, ou seja, de atividades que eu vou programar com vocês. E que eu tinha combinado com vocês que uma parte desses 2.500 seriam os cursos do Mastermac. Perfeito? Entendi. Perfeito, professor. Além de ser conhecimento, é legal porque é currículo e também pontinhos. Olha aqui, quanto incentivo para vocês, né? Sim, lógico. Gente, então é isso aí. Eu só tenho a agradecer. O que eu tinha que passar para vocês hoje em relação à conciliação era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, né? Espero que tenham entendido bem o que eu expliquei. E assim, procurem se cuidar bastante. Cuidado quando sair de casa. Usem máscara. Só saiam se realmente vocês precisarem. Não fiquem zanzando por aí, né? Quem tem que trabalhar, vai trabalhar, mas use máscara, leve álcool gel, tome cuidado, lave bem a mão. Enfim, se proteja, porque a situação da pandemia está se agravando a cada dia. E agora, mais do que nunca, é o momento de a gente tomar todo o cuidado para não se contaminar. Perfeito? Perfeito, professor. Então, olha, fiquem com Deus e tenham uma boa noite. E amanhã estaremos juntos em auditoria contábil. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, professor. até amanhã. Até amanhã. Boa noite, galera. Até amanhã. Boa noite, galera. Até amanhã.